Olá, vamos falar de fé, vamos falar de coragem, vamos falar do novo e principalmente nós vamos falar sobre a capacitação do Senhor. O programa de hoje vai falar sobre força apesar da fraqueza. Deus faz isso conosco. Enquanto nós realmente estamos e pensamos que somos fracos, Deus nos torna fortes. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz assim: porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. É tremenda essa passagem, é tremendo esse versículo, porque ela nos traz realmente uma promessa de que mesmo quando nos sentimos fracos, desanimados, frustrados, limitados, o Senhor nos torna fortes em Jesus. O Senhor nos torna fortes nele. E é sobre essa palavra que eu quero ministrar. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, que eu quero ler com você. E diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. É tremendo, porque é assim que Deus age. Deus age assim comigo e com você. Muitas vezes nós achamos que não servimos para nada ou não podemos fazer nada diante de uma situação que parece tão grande à nossa frente, tão imensa na nossa frente. Mas Deus mostra para mim e para você que Ele levanta as coisas loucas deste mundo, Ele levanta as coisas que são desprezíveis deste mundo para confundir as que dizem que são fortes. Tem uma frase que eu gosto muito e eu quero deixar com você também nesse tempo, que diz assim: concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e seus gigantes tropeçarão. Essa frase e essa passagem, ela fala muito ao nosso coração, porque quando pensamos em Davi, pensamos justamente nisso. Pensamos num menino pequeno, num menino onde ninguém dava nada para ele. Pensamos num menino ali limitado, ainda jovem, mas um menino que tinha Deus, que era muito mais forte dentro dele. Enxergamos ali um Deus muito poderoso, um Deus realmente que poderia fazer qualquer coisa, apesar da fraqueza e da limitação de Davi. Então abra comigo em 1 Samuel, no capítulo 17, vamos lá, que diz assim essa passagem. Oh, glórias a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. 1 Samuel, no capítulo 17, fala isso. Diz assim para nós a partir do versículo 4. Diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, e tinha de altura 6 côvados e um palmo. Aqui mostra um tremendo gigante, uma dificuldade enorme. E quantas vezes isso tem sido na nossa vida? Uma dificuldade, muitas vezes uma limitação, uma enfermidade, talvez realmente um ataque do inimigo muito grande. Ali Golias vinha todas as manhãs afrontar o povo de Israel. Vinha afrontar o povo de Israel, que pertencia a um Deus todo-poderoso. E quantas vezes esse Golias, esse gigante, se apresenta a cada manhã nas nossas casas, nas nossas vidas. E o Senhor diz para nós aqui na sequência, no versículo 8, que diz assim: e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Ele é
afrontou, ele disse: tem alguém em Israel que pode realmente me vencer? Ele afrontou ali o exército e afrontou também o Deus de Israel. Mas sempre haverá alguém levantado por Deus, apesar da sua fraqueza, apesar de se sentir tão limitado, apesar das vezes não ter tantas coisas na sua mão, mas que tem uma fé sobrenatural. E no versículo 26, vá comigo, diz assim, no livro de 1 Samuel: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi se levantou em vitória, se levantou em poder. Ele não olhou o tamanho do gigante, mas ele olhou o tamanho do seu Deus. E ele viu a afronta que aquele gigante estava fazendo contra o povo de Israel. E ali na sequência, no versículo 40, diz assim, que eu quero ler: e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, pôs no alforje do pastor que trazia, e a saber no surrão, lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que levaria o escudo ia diante dele. Aqui o Senhor mostra que Davi pegou 5 pedras, se colocou diante do gigante e se posicionou. E aqui, para nós estarmos vendo a vitória, no versículo 50, diz assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. É isso que Deus faz conosco, quando nós cremos somente nele. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da afronta, não importa o tamanho do ataque, o Senhor diz: olhe para mim, que posso fazer qualquer coisa. Deus levantou Davi, ainda pequeno, ainda jovem, para realmente vencer um gigante e fazer a diferença. Vencer apesar da sua fraqueza, da sua fragilidade, de não saber ser realmente um soldado, mas ele era um homem segundo o coração de Deus e cria somente no Deus Todo-Poderoso. Sobre esta palavra eu quero ministrar o seu coração e eu quero orar neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero profetizar, Senhor, sobre esta casa e sobre esta família, uma promessa tremenda que está em Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sobre esta casa, sobre esta família, sobre, Senhor, todas essas pessoas que estão ouvindo e assistindo esse DVD, que a sombra do Onipotente seja sobre eles, e que não importa o tipo de afronta, não importa o tamanho do problema, não importa os gigantes, o que importa é que o Deus Todo-Poderoso está com eles. Pai querido, que uma força sobrenatural nasça no coração deles, como nasceu no coração de Davi, uma certeza de vitória, e um novo tempo, Senhor, se estabelece sobre esta casa. Aquilo que foi perda se torne vitória nesta casa, aquilo que foi destruição se renove e se restaure para um novo tempo de colheita. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Eu te incentivo a crer somente nesse Deus que pode todas as coisas, porque da fraqueza ele nos torna fortes e vai fazer proezas nas suas mãos e através de você. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém.